oportunidade, que Deus possa abençoar ele, abençoar a igreja. É sempre uma alegria poder falar um pouco mais do Evangelho e da graça que nosso Senhor Jesus Cristo tem transbordado em nossa vida. Então vamos lá, primeira Epístola de Pedro, capítulo número 1, vamos ler. A primeira Epístola de Pedro, que fica logo após Tiago, bem no finalzinho da sua Bíblia. Bem, vamos ler. Capítulo 1, versículo 1, vai ser o capítulo todo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não há visto amai-vos, no qual, vendo agora, mais crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A ele foi revelado não para si mesmo, mas para vós outros, ministrar as coisas que agora vos eram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos prega o Evangelho. Coisas essas que o anjo anelam prescrutar. 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, e de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade tendo em vista o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada por essa palavra. Estavam sendo perseguidas. Então, no começo da carta, no versículo 1, diz assim: e os forasteiros da onde? De Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram pessoas que acabaram de aceitar o Evangelho de Cristo Jesus. Eram pessoas que tinham deixado tudo por Cristo
E naquela época não existia uma coisa chamada status no Evangelho. Quem aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador era perseguido e era considerado forasteiro de sua pátria. Não era aceito em lugar nenhum. E tendo isso em vista, nós temos que entender o que Pedro está falando para essas pessoas sem pátria. Ele está deixando claro que a nossa guerra não é aqui, que nossa luta não é aqui, que a nossa vitória começa e termina no céu. Que a nossa caminhada é necessária. E durante o processo, Deus há de nos provar. Então, no versículo número 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então fomos regenerados pela graça de Deus. O que Pedro lembra a eles é: vocês foram regenerados. Vocês agora fazem parte de outra pátria, a pátria de Cristo Jesus. Um povo regenerado não pode padecer por coisas terrenas, porque ele tem que estar focado em que Cristo fez por ele na cruz. É isso que Pedro quer que você lembre hoje. Você é um povo regenerado, você tem pátria, você tem lugar para chegar, você vai aos céus. Cristo virá lhe buscar, meu amado. Então, tendo isso em vista, Jesus Cristo sendo o nosso principal, nós devemos entender isso. Nós devemos colocar isso em nosso coração, para que todas essas provações, essas dificuldades não nos afastem de Deus, mas nos aproximem. A primeira carta de Pedro é de força, de edificação, para que esse povo consiga entender o real propósito de estar aqui. Qual é o seu propósito de estar aqui? O seu propósito é servir a Deus com tudo que você tem. O seu propósito é, com toda a sua força, continuar e seguir firme na palavra do Senhor. No versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança terrena não vale de nada. Cristo Jesus diz que os tesouros que a gente ajunta aqui na terra, eles vão sendo corroídos, eles acabam. Só que vocês devem juntar tesouros para o céu. Vocês devem ler a palavra do Senhor, vocês devem orar, vocês devem buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui na terra, é no céu. Não existe reino de Deus na terra. O que estamos passando aqui não vai refletir lá. O que vamos contemplar na glória é algo totalmente diferente. Seremos completos em Cristo Jesus. E é essa herança incorruptível que temos que ter em mente. É essa herança que precisamos entender. O seu carro, a sua casa, tudo isso é passageiro, meu irmão. Nada disso vamos levar. Mas tenha algo que nós podemos ter agora, que é a nossa salvação. O apóstolo Paulo fala em suas cartas: vocês precisam continuar e perseverar na palavra do Senhor. Vocês precisam continuar a amar o próximo. Você precisa continuar a servir a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós temos uma herança incorruptível. E essa herança está na cruz imaculada de Cristo Jesus. A cruz transforma, a cruz modifica, a cruz dá vida. Versículo 5 diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, que será revelada nos últimos dias. Essa salvação, ela está guardada em você. Ela foi adquirida por sangue. Ela foi adquirida por um Cristo, por um Rei que se fez homem, que se fez 100% homem, 100% Deus, que foi um homem que poderia ser o Rei dos Reis na terra, mas ele não se corrompeu. Ele foi provado pelo diabo, mas disse: não tentarás ao Senhor seu Deus. Porque Cristo Jesus queria nos mostrar, porque isso ele já sabia.
O reino terreno, essas coisas são todas passageiras, irmãos. Mas as coisas eternas, elas permanecem. E é por isso que estamos aqui. É por isso que servimos a Cristo Jesus. Para nós guardar até lá quando? Até a volta de Cristo Jesus. Para alguns pode ser a separação terrena, a morte. Para outros vão ter que esperar as trombetas tocarem. Mas o que importa é que no final estaremos todos com Cristo Jesus. Essa é a nossa principal promessa. Essa é a nossa principal esperança. Nada mais importa. Independente das suas dificuldades, independente das suas tristezas, o principal é Jesus. Coloque elas todas aqui. Pegue todas as suas angústias, as suas provas, coloque elas aqui neste momento. Não deixe elas lá fora, coloque aqui. Mostre para Cristo Jesus e Ele vai lhe dizer isso que eu estou lhe falando. Isso não é nada comparado ao que há de vir, comparado à nossa vida eterna. Então não desanime, permanecei, continue conhecendo a Cristo Jesus. E no versículo 6 diz assim: nisto exortais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Jesus Cristo não vai te livrar das provações. As provações são construções que precisamos. As provações são necessárias na vida do crente. Então você vai ser provado, você vai se entristecer, você vai ficar angustiado, e talvez essa angústia nunca passe, mas saiba que essa prova tem destino certo, que essa sua jornada tem um porquê, que é ir até Cristo Jesus. Aleluia. Essas provações, meus irmãos, elas só vêm para quem está verdadeiramente com Cristo. Nós estamos sendo provados para ser aprovados. Cristo quer uma igreja aprovada, uma igreja que esteja disposta a escutar. Chegou a hora de subir. Será que chegou a hora de subir para alguém? Será que hoje pode ser o último culto? Nós não sabemos. Mas precisamos entender a nossa vida cristã como se fosse assim. Precisamos nos consertar. Precisamos entender as provações como o amor de Deus. E no versículo 7 diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Qual é o valor da vossa fé? Para que a vossa fé é importante. A sua fé, ela só vai ser gerada por provas. Em Romanos diz isso, no capítulo número 5. Porque a tribulação gera perseverança, que depois gera esperança. A nossa fé, ela é moldada, ela é trabalhada, mas quando estamos servindo, quando estamos entendendo o que é o porquê de nossa fé. A nossa fé tem a ver com o quê? Ela traz a confirmação do que nós temos vivido. Quando as pessoas estão numa situação, quando as pessoas estão numa circunstância que a fé dela está no dinheiro, que a fé dela está no pastor, que a fé dela está em qualquer outro lugar que não seja em Cristo Jesus, a fé dela está maculada. A fé dela não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é que mesmo as provações permaneceremos firmes nas promessas de Deus. Glória a Deus, aleluia. São essas as promessas que interessam. E seremos apurados por fogo. Apurados por fogo. As suas provações, meu irmão, não vão diminuir, elas vão aumentar. Porque Cristo não nos prometeu que quando a gente vencesse uma, ia começar a ser mais fácil. Não, vai ser mais difícil. Mas Cristo Jesus vai te dar graça para que você possa vencer essas provas. Glória a Deus.
Porque quando paramos de ter essas provas, significa que estamos totalmente reprovados. E ninguém aqui quer estar totalmente reprovado. Ninguém quer ser um apóstata da fé. As provações, elas não são fáceis, irmãos. Nem sempre teremos respostas. Quando lemos o livro de Jó, do capítulo 38 para depois, quando Deus começa a falar com Jó, Deus faz respostas em suas perguntas retóricas. Tem lá as respostas todas. E Jó olha para si mesmo e fala: por que questionei Deus? Mas nem sempre teremos respostas para nossas dores. Nem sempre vamos entender o que estamos passando. Mas devemos ter o foco no que eu comecei falando, que é na esperança da volta de Cristo Jesus. Tudo isso só temos um foco: Cristo Jesus voltará. E isso, no versículo 8 diz assim: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas credes, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Os apóstolos, eles tinham uma ideia em si mesmos que eu estou sendo provado, então eu tenho que ser grato, porque eu estou tendo a possibilidade de ser provado por Cristo Jesus, por entender as provações que o meu Cristo, que o meu Deus passou. Eu não sou merecedor disso, mas Cristo quer que eu passe. Eu não tenho por que entender tudo isso, mas Cristo quer que nós passamos. Porque depois que a gente passa, depois que a gente entende, somos obreiros aprovados, uma igreja aprovada, e dessa forma vamos frutificar. E uma igreja que frutifica, uma igreja que é abençoada, ela está sendo provada constantemente. Amém. Mas como se alegrar nessa dor? E aí, Pedro fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a alegria da nossa dor é só uma coisa: nós seremos salvos no final disso tudo. Nós iremos ao céu. Nós iremos conhecer a Cristo Jesus. Ninguém aqui merecia conhecer a Cristo Jesus. Ninguém aqui merecia essa oportunidade de estar aqui hoje. Mas Cristo Jesus morreu por nós, mesmo imperfeitos. E seremos transformados num corpo glorificado e transformados por Cristo Jesus. É isso que temos. E é isso que temos que nos apegar. Se você se apegar com qualquer outra coisa, você vai se perder. Você vai se embora. É isso que Pedro está falando. O Evangelho não é sobre status. O Evangelho não é sobre só servir. O Evangelho, nada disso importa. Se Cristo Jesus não for o principal na tua vida, é Ele que importa, igreja. É para Ele e por Ele são todas as coisas. Sem Ele nada interessa. E no versículo número 11 diz assim: investigando atentamente qual ocasião, quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nelas estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O que deve lhe seguir é a alegria de poder compartilhar o Evangelho. Nós tivemos a oportunidade de ter a graça revelada totalmente. Nem todos tiveram a mesma oportunidade. Mas este sangue está derramado nessas páginas. Este sangue transforma. Este sangue faz com que nós possamos continuar a servir a Deus. Mas está difícil, mas está doendo, mas não sei o quê. Irmão, não vou falar para você o que a maioria fala. Vai passar. Pode até passar, mas vem uma pior. E nessa pior, Deus vai lhe provar, você será aprovado e vai glorificar o nome do Senhor. Talvez não venha nada, um salário acima, uma paz aqui, uma coisa. Não, talvez a única coisa que você tenha certeza é: eu fui aprovado, Deus sabe que eu fiz tudo. Eu só tenho que seguir.
Às vezes a gente condiciona a prova a uma bênção, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer nos abençoar com um carro, com uma casa, não! Isso são as demais coisas que Jesus fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus quer é um povo regenerado, é um povo renovado na força do Senhor. Todos nós vamos padecer, todos nós vamos nos entristecer, mas nós temos uma esperança que está na cruz de Cristo. No versículo 12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros, ministrar as coisas que agora vos anunciam por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam por escrutar. O que Pedro está dizendo é: os anjos queriam estar podendo ter essa oportunidade de pregar. Nós temos essa oportunidade. Então vamos divulgar o Evangelho com amor, com alegria, com regozijo. Nós não merecemos isso, mas somos incumbidos de fazer isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Independente se você gosta ou se você não gosta daquela pessoa. O Evangelho vai além de tudo isso. O Evangelho vai além da nossa mágoa, vai além da nossa dor. Toda vez que você se sentir bom demais para o que você está padecendo, lembre-se, só existiu um bom na terra, que foi Jesus Cristo. Foi o único que veio aqui e nunca pecou. Foi o único inocente. De resto, meus amados irmãos, todos nós temos culpa. Todos nós pecamos. Então ninguém é bonzinho demais para as provações que está passando. Ninguém, meu Deus, mas eu devia estar passando por isso. Deveria. E pela misericórdia de Deus que a gente não é consumido. Deus não prova acima do nosso limite. Ele prova de acordo com as nossas condições. Aleluia, Jesus. E provação e tentação são coisas distintas. Nós somos provados por Deus. A nossa tentação vem de nós. São coisas que nós desejamos. O mentiroso arruma contenda porque mente em todo lugar. O adúltero adultera porque deseja todo mundo. Então perceba, a tentação tem a ver com nós. A provação tem a ver com Deus. Então não confunda as duas coisas. Nós estamos sendo provados, mas tudo isso tem um porquê, amados irmãos. Persevere, permaneça no Evangelho. Permanecer. Você tem permanecido nas coisas no primeiro dia que você aceitou Jesus, na leitura da palavra, na oração, ou você abandonou tudo isso? Se você abandonou tudo isso, provavelmente você não vai vencer. Você será destruído pelo diabo. Porque uma igreja sem palavra, uma igreja que não ora, é uma igreja cega e sem comunicação. Ela não escuta porque não ouve na hora de ler a palavra de Deus. Ela não fala com o autor da fé. Então são duas coisas que a igreja precisa como um todo. Não falo só aqui, mas falo no Brasil no geral. Versículo 13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Espere. Espere. Peça graça a Deus para ser provado. Peça graça para aguentar. Peça graça, Senhor. Eu não entendo, eu não consigo, mas pela tua graça eu vou passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Espere no Senhor. Aguarde um pouco mais. Como filhos da obediência, não vos amaldiçoeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não fique apaixonado pelo seu pecado. Não se deixe dominar
pela nossa própria natureza pecaminosa. Mas a gente precisa se aperfeiçoar no amor divino. Nós precisamos nos aperfeiçoar. E só pedindo a graça de Deus para conseguir isso. É pedindo a graça, a misericórdia. Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu sei que contigo tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Deus. Você vai passar por essa provação. Você vai conseguir, mas não pelo seu esforço, mas pela graça divina. Amém. E o versículo 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amaldiçoei. Versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Mas aí você se pergunta: como eu vou ser santo igual a Jesus? Impossível. Ninguém é santo igual a Jesus. Mas o que Pedro está dizendo não é porque não conseguimos chegar ao ponto dele que devemos nos acomodar. Nós precisamos nos espelhar e continuar. Nós precisamos tomar uma decisão de não permanecer como estamos. Se você é raso nas escrituras, pelo amor de Deus, não fique raso. Se você não consegue orar, não fique sem orar. Se você não consegue amar o próximo, perdoar, não fique sem perdoar. Faça o que é mais difícil. Jesus nunca disse que seria fácil a nossa jornada, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus, meus amados. Nada. Você consegue compreender isso? Então, tendo essa verdade nos nossos corações, nós vamos entender agora uma coisa. Sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, os vossos pais vos legaram, deixando bem claro uma coisa: Cristo Jesus não morreu na cruz para ninguém ser rico. Cristo Jesus não morreu na cruz por riquezas. Cristo Jesus morreu pela misericórdia. A nossa misericórdia não, mas a misericórdia divina. Para você ter ideia, na nossa misericórdia nós somos terríveis. Nós podemos apedrejar alguém pela nossa misericórdia. Mas Deus, na sua misericórdia, morreu por todos, sem acepção de pessoas. Independente de qualquer circunstância, todos têm acesso à graça de Deus. Todos têm esta oportunidade. Então entendo que você não foi resgatado por qualquer coisa. Você não foi resgatado para jogar tudo fora. Você foi resgatado. Você foi transformado por Cristo Jesus. E tudo isso vai fazer diferença. E tudo isso vai nos transformar. Versículo 20 diz assim: conheceis com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A sua fé e sua esperança estão em Deus? Amém. Às vezes nas nossas provas a gente tem fé no concurso que a gente vai passar, no aumento que a gente vai ganhar, no carro que a gente vai adquirir. Mas a gente não tem fé no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. A nossa fé e esperança precisam estar nele. Você quer saber a primeira coisa que o diabo vai tirar de você? É a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Jesus. Quando o diabo tira a esperança e a fé do crente, ele derrota. Porque a nossa fé, ela tem que estar vinculada numa base. E a nossa esperança numa base. E a única base que não muda é Cristo. Ele virá. E isso é imutável. Mas por que ele está demorando? Porque a misericórdia de Deus é muito grande. E ela é longânimo para com todos. Então não questione isso, mas coloque a sua esperança
no principal. É isso que Jesus está aqui me trazendo para falar. A sua esperança tem que estar nele. Chegou a hora da tribulação produzir a esperança de uma jornada fiel, de uma jornada com Cristo Jesus. Versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros, outrora ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amai-vos uns aos outros. Amar como Cristo nos amou. Amar com preço de sangue. É esse propósito da nossa vida. É esse o propósito de servirmos a Deus. É esse o propósito de estarmos aqui. Porque existe o amor mundano e o amor cristão. E o amor cristão ele é diferente. O amor cristão não existe merecimento para se amar. Você não é amado por Cristo por merecimento. Você é amado só pela misericórdia. Isso vai nos transformar. E é isso que vai fazer a gente transpor as nossas dificuldades. Você é uma nova criatura. Você é um povo regenerado. E uma nova criatura precisa andar como tal. Uma nova criatura precisa ter fruto como tal. Não podemos continuar tendo as mesmas atitudes de quando ainda éramos pecadores sem remissão, quando éramos pessoas que queriam só a destruição, quando éramos pessoas seduzidas pelo pecado e no lodo da lama junto com o diabo. Quando estamos desta forma, isso não serve para nada. Uma igreja que não se modifica, que não é regenerada, ela é vencida. E o diabo destrói. E o diabo acaba. Relacionamentos são acabados. Amizades são destruídas. Relacionamentos entre casais são destruídos. Porque o diabo pega essas nossas fraquezas e destrói. Se não entendermos isso, estamos colocando o diabo dentro de casa. E o diabo está dominando as nossas famílias. O diabo está adentrando, porque ele tem tirado a esperança, ou às vezes até modificado. Colocado a esperança em coisas terrenas, em coisas passageiras. Se a sua esperança é nos seus filhos, uma hora vai passar. Se a sua esperança é nos seus pais, uma hora vai acabar. Se a sua esperança é no seu cônjuge, uma hora ele pode te decepcionar. Mas se sua esperança é em Cristo Jesus, eu vou te dizer, Ele nunca vai te decepcionar. Amém. Nunca. A gente se decepciona porque os nossos planos não ficam de acordo com os dele. Mas Ele não. Ele não decepciona um. Quando Ele falou, eu vou vir e morrer na cruz por ti, Ele veio e fez. Quando Ele falou, eu voltarei, Ele vai voltar. E hoje Ele diz a você, renovai a sua esperança, renovai o seu coração e fique firme na palavra do Senhor. Não deixe tudo isso de lado, não deixe a sua esperança ser destruída. Talvez hoje o que Cristo veio aqui me trazer foi nesse sentido. Se você colocar esperança em qualquer outra coisa, se você desistir do que Cristo te mandou fazer, tudo isso será destruído. Irmãos, repreenda o diabo de sua casa. Repreenda o diabo. Não deixe ele adentrar na tua esperança. Então hoje eu termino dizendo o seguinte: a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está na volta de Cristo Jesus. Se desfaça de suas hipocrisias, de suas maldades. Se desfaça de qualquer outra coisa, tire.
Jogue fora a sua hipocrisia. Mas tenha foco na palavra de Deus. Tenha foco em quem te salvou. Tenha foco na remissão de seus pecados. Seja transformado pela graça de Deus. É o único que pode te levar adiante. Não esqueça desta palavra. Que Deus possa te abençoar, te guiar. Agradeço pela oportunidade que essa palavra possa frutificar no seu coração. Muito obrigado.